Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre contentamento. Contentamento, eu acho que assim, é uma coisa que é simplesmente, eu acho que é um dos pilares, assim, da vida cristã e que muitas vezes a gente não dá tanto valor quanto a gente deveria, a gente não fala muito sobre contentamento, sendo que é uma coisa que o Senhor nos chama a cultivar todos os dias. E Ele realmente tem me ensinado isso esses últimos tempos. E eu espero que essa mensagem fale ao coração de vocês, que o Espírito Santo fale através de mim, que não seja eu aqui falando mais, mas o Espírito Santo falando através de mim, para encorajar vocês e para animar vocês na fé. E é isso, gente. Sem muito mais delongas, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 6. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é, em si mesma, grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Gente, isso aqui, Paulo falando, é muito forte, né? Porque ele que sofria perseguição, ele que estava constantemente em cenários que nenhum de nós gostaria de estar. Ele que simplesmente entregou literalmente tudo que ele tinha para Cristo. Ele tá falando isso daqui para Timóteo. Tipo assim, a gente olhar para a vida de Paulo e pensar que mesmo nessas situações, nesses cenários tão complicados, nesses cenários tão, no mínimo, angustiantes, ele ainda conseguia falar para que Timóteo se contentasse. E, gente, o contentamento, ele é uma coisa tão linda, mas tão linda. E eu tenho certeza que se a gente praticasse ele mais, juntamente com essa vida aqui, né, de devoção, como Paulo diz, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento. Ou seja, você viveu uma vida aos pés do Senhor, onde você está feliz com o que Ele te entregou. E é aquilo, galera, não é você viver uma vida em que você não vai ter sonhos, você não vai querer evoluir, enfim, não tem problema você querer coisas. Mas o problema é quando você deixa com que esse seu desejo por essas coisas terrenas e passageiras se torne maior do que o seu desejo pelo Senhor e pela presença dele na sua vida. E isso é uma coisa que eu sinto que acontece muito mais do que a gente percebe realmente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o contentamento, ele é uma coisa que eu acho que, assim, às vezes é difícil. É difícil porque você olha, vê as pessoas conquistando várias coisas que você quer conquistar. Seja uma faculdade, um trabalho, um relacionamento, o que for. Elas estão conquistando várias coisas e você tá meio que assim, tá, Deus, e quando que vai ser a minha vez? E você fica naquela ânsia, naquela coisa, sabe? Nossa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí você tá buscando. Você tá buscando, não, Deus, por favor, me dá isso, me dá aquilo. Eu vi que o Senhor fez na vida da outra pessoa, eu preciso que o Senhor faça na minha. E a gente tá nessa ânsia constante por algo que a gente ainda não tem. Só que às vezes, galera, no meio de tudo isso, a gente tá buscando e o Senhor ainda não entregou isso pra nós. Será que talvez não seja Ele chamando a gente a se voltar pra Ele, sabe? E a simplesmente entender que Ele tem tudo que nós precisamos já? Talvez Ele não responder a sua oração não seja porque, enfim, porque Ele tá bravo com você ou porque Ele não quer atender sua oração assim, porque, simplesmente não quer. Não. Às vezes pode ser porque Ele precisa que você esteja contente nele primeiro. Porque, vamos ser sinceros com a gente mesmo, né, gente? Muitas das vezes a gente tá buscando isso
na esperança de que isso vai, de alguma forma, nos preencher e trazer felicidade para nossa vida. Quando, na realidade, Cristo em si deveria ser o maior motivo da nossa felicidade, porque, na verdade, nele nós temos tudo. Tudo, nós já temos tudo em Cristo. Nós não precisamos ficar desesperados buscando coisas aqui, porque a gente já tem tudo nele. E eu acho que esse é o ponto aqui, sabe? Você pode sim buscar suas coisas, mas não faça com que esses desejos por coisas passageiras desse mundo se torne maior do que o seu desejo pelo próprio Cristo. Como se essas coisas desse mundo que vão de fato te trazer felicidade, como se elas fossem te trazer felicidade, elas não vão. Se você não se contentou com Cristo ainda, se você ainda não entendeu que a graça dele é suficiente, que a cruz, o que ele fez por você naquela cruz é suficiente, se você ainda não entendeu isso e você tá procurando essa felicidade em algum outro lugar, eu te garanto que você não vai encontrar. Porque você só vai encontrar plena felicidade nele e somente nele. E às vezes a gente se deixa levar muito pelas coisas aqui, achando que elas vão trazer sentido para nós, elas vão nos dar algum propósito, quando na verdade nós já achamos tudo isso em Cristo, né? E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, porque a todo momento pessoas vão estar tentando colocar na nossa cabeça que a gente precisa focar nas coisas aqui, que a gente precisa conquistar coisas aqui, quando na realidade nós já temos tudo em Cristo. É isso, sabe? Então, se a gente tem essa consciência, se a gente conhece a Cristo e a gente sabe tudo que ele fez por nós, se a gente tem essa plena consciência, nada do que as pessoas nos falarem vai nos fazer, de fato, desapegar desse amor de Cristo para tentar buscar isso em outro lugar. Porque a gente já sabe que temos tudo que nós precisamos nele. E eu acho que é isso, sabe, gente? É a gente entender que o contentamento, ele é inclusive uma proteção do Senhor para nós, sabe? Você encontrar sua dependência em Cristo e entender que você só precisa dele, sabe? É tão lindo ver pessoas que, mesmo que tudo esteja desabando ao redor delas, elas continuam felizes porque elas sabem que elas têm a Cristo do lado delas. E ele é literalmente tudo que elas precisam. Que nós tenhamos essa fé, sabe? Essa fé que, independente das circunstâncias, que nós possamos continuar sendo gratos. Porque o contentamento vem com a gratidão, né? Se você não é grato pelas coisas que você tem, significa que você não está contente com as coisas que você tem, né? E aqui no verso 9, Paulo fala, inclusive, sobre a questão de não se a gente for contente de fato, a gente não vai cair em tentação. Porque ele diz aqui, mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Às vezes, galera, essa coisa da ambição, ela nos leva, tipo assim, ela nos leva a um ponto em que a gente começa até a pecar simplesmente para conseguir aquilo ali que a gente tanto deseja alcançar. E o Senhor não quer isso para nós, o Senhor não quer que a gente caia nessas ciladas, nessas armadilhas, porque Ele sabe que nós temos tudo que nós precisamos nele. E Ele sabe que se a gente correr atrás disso daí que a gente quer, a gente pode muitas das vezes cair em tentação. Então o contentamento, ele é uma forma do Senhor nos proteger dessas armadilhas do inimigo, dessas tentações que muitas das vezes nós caímos quando nós estamos sedentos por aquilo que a gente tanto quer. E a ambição, às vezes, ela nos cega. Então, por isso que é importante nós estarmos contentes no Senhor, entender que Ele, acima de tudo, Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente. E eu realmente não sei qual tem sido o seu sonho, não sei qual tem sido o que você deseja, não sei o que tem
estado mais no seu coração, de, poxa, eu quero alcançar isso, eu quero conquistar isso. Mas seja lá o que for, entregue para o Senhor. E, primeiramente, peça para que Ele te preencha. Peça para que a paz dEle entre no seu coração e te faça descansar nele. Que, mesmo que Ele te dê isso que você tanto quer ou não, que você possa verdadeiramente se contentar. Que você possa entender que, apesar do que seja o que acontecer, se você receber isso ou não, Ele continua sendo suficiente na sua vida. Eu estou fazendo isso. Eu não sou perfeita, eu não consigo fazer isso. Assim, é um processo. Todos nós precisamos buscar esse contentamento no Senhor, e isso é um processo. Então peça que a sua oração daqui em diante seja: Senhor, o Senhor sabe dos meus desejos, dos meus sonhos, mas que acima de tudo eu busque a Tua face e me contente com aquilo que o Senhor já me deu e com o Senhor primeiramente, né? Porque mesmo que você perca tudo nesse mundo, você nunca vai perder o Senhor, Ele sempre vai estar do seu lado. Entenda que Ele é tudo que você sempre precisa, sempre. E o contentamento, ele realmente nos traz essa paz que excede todo o entendimento, e que a gente entende que as coisas, elas não terminam aqui. Não é sobre o que nós conquistarmos aqui, não é sobre o que nós vamos conseguir nessa terra. É sobre o reino, é sobre a eternidade que nós vamos ter com Ele. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa reflexão. Espero que tenha falado ao coração de vocês. Que o Senhor abençoe cada um. Um beijo e até o próximo vídeo.